Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma resenha literária que acontece toda a quarta-feira, sempre às 20 horas. E sempre na companhia do meu querido amigo Silvio Mariano, presidente do Núcleo Espírita Jesus no Lar, aqui no Recife, e também pesquisador e documentarista espírita. O Silvio é detentor de documentos importantíssimos aqui da história do movimento espírita pernambucano. E ele pesquisa há mais de 30 anos tudo que é relativo ao nosso movimento. Bem, mas vamos iniciar levando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais uma noite de programa, mais uma noite de divulgação do livro espírita, este que é a maior ferramenta de divulgação do nosso ideal. O livro que viaja e penetra em todos os rincões, nos 5 continentes do planeta Terra. Então, pedindo permissão a Jesus e a bênção por essa oportunidade de divulgar o livro, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, todo o nosso programa hoje vai versar sobre o tema Deus. Esse tema que silencia as pessoas. Né? Claro que esse mês eu tenho feito isso, trazer outra obra de Divaldo, que está repleta de Deus e que fala de Deus, a obra Plenitude, do querido espírito Joana de Ângeles, esse espírito de abadesa. Mas o tema Deus é um tema que vários mestres, filósofos, ao longo da história, desde a Idade Antiga, passando pela Idade Média até a Idade Contemporânea, vários idealistas abordaram a temática Deus. Alguns próximos à doutrina espírita, que tiveram um certo contato com a doutrina espírita, como, por exemplo, o grande educador e filósofo brasileiro, Humberto Holden, escritor esse que eu adoro suas obras, já, quando ele define aqui Deus como criador do universo. O criador, não o criador. E ele define bem que o criador é aquele que cria de uma existência para outra existência. O fazendeiro é o criador de gado. Mas ambos, tanto o fazendeiro como o gado, foram criados. Deus é o criador incriado. Então, é o criador do universo. Então, em nível de cultura primária, o termo criador é aceito, sem problema. Mas em nível de um entendimento superior, o termo correto é o criador do universo. Uma obra linda, uma obra onde o Humberto Holden atinge, né, os píncaros do seu pensamento luminoso a respeito de Deus. Outro grande escritor também, próximo à doutrina espírita, viveu aqui no Brasil, frequentou muitos ambientes espíritas, foi amigo do Chico Xavier, o Pietro Baldi, traz essa obra linda também, Deus e o Universo. Deus e o Universo. Né? Uma obra impressionante, mostrando, né, que o cosmos, o universo, é um sistema de ordem e harmonia. Né? Por isso a palavra cosmos vem do grego com K, sistema de ordem e harmonia. Já a palavra caos, também com K, é um sistema de desordem. Então, o universo é um cosmos, sistema de ordem e harmonia. E o Pietro Baldi pede para sempre que possamos, né, que nos coloquemos na direção das leis universais, nas leis de ordem e harmonia, tal qual assevera a doutrina espírita com a querida Joana de Ângeles, que nessa obra fala sobre Deus, né? Então mostrando que a vida estuante está repleta de Deus, desde a natureza, de uma plantinha até as leis universais, mas também Deus é um Deus transcendente. Nos astros apenas, ele é um Deus imanente na tua vida.
E é como ela coloca aqui, qual o caminho para essa plenitude, para estarmos plenos com Deus? Vários mestres, desde a antiguidade, Krishna, Lao Tse, Confúcio, Siddhartha Gautama, o Buda, apontaram esse caminho. Mas o grande mestre por excelência foi nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto assim que ele se autonominou como o caminho, a verdade e a vida para Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida para Deus. Então, é o caminho que devemos seguir, o caminho dos ensinamentos de Jesus, para um dia alcançarmos essa plenitude. Por ora, vamos nos esforçando para cada vez mais termos esses momentos de plenitude de Deus conosco, seja através da caridade, no nosso caso que fazemos na Casa Espírita, seja através de um trabalho pelo ideal, como é o caso de todos os missionários de qualquer filiação religiosa, mas no caso, qualquer trabalho pela mediunidade, pela doutrinação, o diálogo com os espíritos, a doação da bioenergia com o passe magnético. Então, possamos nos doarmos para cada vez mais termos esses momentos de plenitude, nessa busca constante de Deus através de Jesus. Pessoal, então é isso. O livro da Semana Flor do Meu Jardim, que eu trago, essa pérola de Joana de Ângeles através do Divaldo, Plenitude. Então, eu vou aqui agora abrir nossa sala para conversarmos um pouco com Silvio Mariano, que vai trazer uma obra também a respeito da temática Deus. Bem, pessoal, já estou aqui com o meu amigo Silvio Mariano. Silvio, boa noite. Quais são as novas? O que é que você nos traz essa semana, Silvio? Boa noite, Bruno. Boa noite, os amigos. A obra que eu trago na noite de hoje é Deus antes e depois de Jesus, o Wesley Caldeira. Primeiramente, Silvio, quem é esse autor, Silvio? Wesley Caldeira será parente do nosso ex-presidente da Federação Espírita Pernambucana, Edson Caldeira, ou não tem nada a ver? Olha, eu conheci o Wesley através da revista Reformador, um artigo dele, juntamente que é uma excelente revista, também com um artigo de Leonardo Marmo. Então, o que acontece? Veio uma surpresa. Eu digo, esse Wesley é parente de Edson Caldeira. Aí eu liguei para Zé Gomes, nosso amigo, lá da federação, e perguntei se não, não tem parentesco nenhum. Então, eu fiquei surpreso por esse, que já tinha visto o artigo. Quando a Federação Brasileira, através da sua livraria, divulgou esse livro, o lançamento desse livro, Deus antes e depois de Jesus, dele, eu tive todo o interesse, que eu não conhecia nada dele, e fiquei extremamente surpreso com a maneira que ele escreveu o livro. Esse livro foi escrito em 2020. Houve uma tiragem de 1.000 livros, porque o livro é extenso, é um livro de 572 páginas, e ele faz uma grande pesquisa sobre esse assunto. Então, ele aqui, no livro em si, eu vi que a bagagem era muito grande, porque ele pega grandes escritores, por exemplo, Joana de Ângeles, através de Divaldo, Hermínio C. Miranda, Herculano Pires. Aí eu vi que tem conteúdo. E como é um assunto abrangente, e que normalmente nós, de uma maneira geral, não só o espírita, como o católico, o protestante, estuda pouco. Ele normalmente pega aquilo que é orientado na igreja, ou nos cultos, e acha que aquilo é a palavra exatamente correta, que não houve adulteração, e realmente nessas pesquisas
eu fiquei muito surpreso e fiquei muito, assim, concentrado. Eu não terminei todo o livro, não, mas o livro vale a pena ter, porque você... Informações, veja bem, Bruno, você sabe que eu leio bastante, mas eu encontrei muita coisa, mesmo com minhas leituras, e me surpreendeu. Silvio, o título é muito sugestivo, né? Deus antes e depois de Jesus, já. Meu amigo, aí vamos para o antes de Jesus, já. A gente sabe a evolução antropológica da humanidade, Silvio, aquela ideia do Deus vingativo, antropomórfico, feito à imagem e semelhança do homem, não ao contrário, né? Me diga uma coisa, o Wesley aborda essa evolução da ideia de Deus pela antiguidade também, e me diga como. Olha, aborda de uma maneira que ele faz um estudo abrangente, de uma maneira milenar. Quantas civilizações já nos desapareceram aqui na Terra? Eu tenho um livro aqui de seleções mostrando as civilizações desaparecidas. Mas a gente nota, em todas elas, que basicamente o homem sempre, lógico, que tem uma parte do livro dos Espíritos que diz que onde é que está Deus? Ele diz assim, na consciência. Então, esses homens, da toda essa humanidade, é como se tivesse no âmago dele, no espírito dele, algo superior a ele que ele não entendia. Se a gente hoje ainda tem dificuldade de entender, imagine há 10 mil anos, 15 mil anos, 20 mil anos. Então, com isso, a gente vê que praticamente todos eles que você veja é uma grande caminhada. Agora, como você disse, era um Deus que trazia até, inclusive, os atributos negativos dos homens, vingativo, guerreiro, né? E depois, com o caminhar, a gente vê na coisa que me chama, inclusive, me chamou a atenção, que eu acho uma parte já mais avançada para frente, que é no Novo Testamento de João, quando ele diz que Deus é amor. Você veja que inversão. E tem outra parte também, que ele diz assim, ninguém jamais viu a Deus. Então, é um negócio... Por que a gente bota assim Deus como se fosse uma coisa fácil? Agora você veja, né, bilhões de galáxias, esse universo. Para Deus estar se preocupando com coisas sem grandes, vamos dizer assim, benefício para a própria humanidade, as humanidades, que nós sabemos que não só tem na Terra. Então, eu fico cada vez mais encantado. E outra coisa que eu digo a você, Bruno, e às vezes até lamentando, porque normalmente você não tem a quem conversar, mesmo no ambiente espírita. A gente conta dedo, aqueles que gostam. E às vezes o camarada, rapaz, não vou perder tempo com isso, não, de estudar, de ver. Mas eu efetivamente adoro. Silvio, você falou de João, né? Deus é amor. Essa foi a grande diferença, né? Foi o divisor de águas, o Jesus trazendo a figura do Deus, o Deus Pai, né? O Pai amoroso e bom. Eu gosto muito, Silvio, daquela ideia dos orientais, o Deus pater mater, né? Deus pai e mãe, né? Ao mesmo tempo, exatamente. Muito bonito também. Mas, Silvio, o Wesley Caldeira, claro que ele faz esse apanhado desde a antiguidade, mas e a visão espírita, Silvio? Qual o Olha, diferencial a partir de Kardec? olha, a partir de Kardec, vemos novos horizontes. Porque mesmo a doutrina espírita, veja bem, o leigo, e hoje nós conhecemos bastante amigos, conhecidos, quando fala de doutrina espírita, pensa que Kardec recebeu tudo certinho, que aquilo ali, o que ele recebeu é imutável, não pode ser mudado. E Kardec mostra exatamente o contrário, porque muitas coisas, por exemplo, o primeiro livro dos Espíritos tinha 501 perguntas. Já na segunda edição, já vai para 1019. Faz muitos ajustes. Ele
da contribuição que muita coisa, muitos espíritas não sabem nem que existe uma revista espírita em 12 volumes. Depois desdobra aqueles pontos de estudo dele para o resto das obras da codificação, Céu e Inferno, a Gênese. Até em obras póstumas. E hoje, teve uma época que eu fiquei até na dúvida se a obras póstumas, que foi depois da morte dele, não tinha sido adulterada. Mas hoje, depois dessas pesquisas todas, que verificou que foi tudo Kardec que fez as alterações de Céu e Inferno e da Gênese, para mim, eu acho que não houve alteração, vamos dizer assim, em obras póstumas. Depois de toda essa polêmica, para mim, eu acredito que Obras Póstumas realmente foi aquele material é, colhido por Lemarri, que tanto, nós sabemos que tanto eu como você, nós temos um pezinho atrás. Mas o que acontece? Olha, veja bem, a gente não está longe que no Antigo Testamento eu tenho acompanhado alguns estudos de alguns pesquisadores, porque a gente tem que ter a mente arejada. Eu estou acompanhando um estudo de uma pessoa estudiosa que ele lê a Bíblia diretamente do hebraico original e vai comparando. Ele foi da Igreja Batista, esse cidadão, mas se afastou. Então, ele se afastou por quê? Porque a gente sabe que muitas vezes, se a pessoa não tiver um ponto de referência, uma rocha, e não tiver em cima de uma rocha mesmo, para não estar em cima de areia, mas ele diz que muitas coisas, ele vai analisando, por exemplo, ele diz que sobre os judeus, aí ele é um cara super estudioso, que diz que aquelas coisas ali, muitas coisas foram criadas pelo sacerdote, inclusive no Templo de Jerusalém. Então, são essas informações, logicamente, que eu tenho que ficar na minha posição. Eu sou um leigo, não entendo de Bíblia. Nós verificamos que no Novo Testamento já houve muitas interpolações, porque ele diz que cada religião procura ajustar. Já teve Bíblia que colocou que, para querer degrindir o Espiritismo, mas foi a Bíblia, Santa Maria, Ave Maria, quem fala isso é Civil Celestino, colocaram na palavra médio, médios espírita. Ora, o espiritismo é de 160 anos. Como é que poderia estar na Bíblia uma coisa que, quer dizer, alguém vinculado à Igreja Católica para tentar você degrinir ou fazer um negócio, diz que o médio era um médio espírita. Então, a gente já vê essas coisas do Novo Testamento. Uma outra coisa que eu vi interessante, eu não sei se já falei com você, eu sou fã também do Hermínio C. Miranda, mas ele fez um livro, A Marca do Cristo, que ele fala exatamente primeiro Paulo e segundo Lutero. Então, Lutero foi ligado, teve aquela parte que dizia que o homem era pela graça, não é por modificação. Então, o que acontece? Eu ficava assim na dúvida, mas rapaz, como é que Paulo mudou tanto? Porque quando ele foi fazer a Bíblia reformista, ele queria tirar as cartas de Tiago, porque Tiago disse que mostrava que ele tinha fé pelas obras, Exatamente. né? Então, todas essas coisas, essas pequenas discussões que a gente não vai, quem sou eu para então ver o Espiritismo dando essa grande abertura, explicando, tirando aquilo, como eu vi recentemente o próprio Divaldo falando, o inferno da nossa consciência, o purgatório da nossa consciência. Quer dizer, não é uma coisa porque, eu digo a você, eu
que vim da Igreja Católica em si, eu estudei em colégio de padre, tudo isso, eu vejo já os avanços da igreja na qual eu participei, vamos dizer, há 60 anos ou 50 anos, 60 anos praticamente, eu vou fazer esse ano 75. Silvio, deixa eu fazer uma pergunta a você dentro desse assunto aí, que eu participei. É uma visão que eu não consigo imaginar, mas eu sei da história, né? Silvio, qual é a diferença para você? Intimamente, o Silvio Mariano foi coroinha de igreja, ajudava numa época, Silvio, a missa era em latim, né? A missa em latim. Eu queria saber, intimamente, no teu coração, qual a diferença daquele Silvio Mariano e tua relação com Deus? Ali como coroinha, missa em latim, e hoje, Silvio Mariano, espírita, no espiritismo. Olha, foi 360 graus, porque na época eu estava na igreja, com todo respeito, só tinha temor. Eu, por exemplo, dizia que a pessoa que fizesse 6 primeiras sexta-feira, se morresse, não ia para o inferno. Logicamente, que eu fui fazer. Aí, que era uma missa, que era uma sexta-feira, lá em Petrolina, para poder não ir para o inferno. Depois eu andava com um Agnus Dei, é tipo assim, um patuazinho, que na época diziam que era um pedaço da cruz do Cristo. E para mim era. Eu ficava depois pensando, assim, mas rapaz, onde é que vai arranjar tanto pedaço de madeira Pois é. para fazer a cruz? Então eu tinha essa pergunta. Depois, a missa que eu ajudava a celebrar, que eu era coroinha, era exatamente em latim. Aí eu aprendi aquelas palavras de adidel, coletivo, e tudo mais, mas eu não sabia o que era. Dava a resposta, para dar um termo lá, em latim, aí eu, rapaz, aí com o passar do tempo, eu me afastei da igreja e fiquei, vamos dizer assim, perdido na multidão, sem saber o que é que eu queria. Porque já não me tocava, porque como eu convivia num ambiente muito religioso, eu via a desarmonia e via ao mesmo tempo aquilo que a pessoa pregava e não era aquela realidade. Eu tinha proximidade com as pessoas, com os padres, etc. Então, eu fiquei desorientado até no dia em que eu fui a uma primeira reunião lá em Salvador, da União Espírita Baiana, para que ele me tocou. Acho que estavam esperando essa data. Eu morei lá uma temporada, depois vim para Recife. Quando eu passava ali de frente da Federação Pernambucana, uma força me atraía, me forçando a ir entrar na federação. Eu via Deus, Cristo, caridade. É o lema de Ismael. Vi uma vez subir tem uma rampa e voltei da rampa. Mas depois, o que aconteceu simplesmente é que, com aquilo que está determinado pela espiritualidade, a gente chega de um jeito ou de outro, né? Que idade foi essa quando você entrou na Federação Espírita Pernambucana pela Olha, primeira eu entrei mais ou menos com a idade de mais ou menos dos 30 anos. Porque engraçado que eu ouvia, não sabia que você viu com a programação. Eu ouvia seu Alfredo na Rádio Jornal do Comércio 5 minutos para 6. Não sabia quem era. Aí ele falava sobre espiritismo, coisa e tal, aquilo me cativou. Quando eu estou lá na Federação Pernambucana, quando um dia chega seu Alfredo para fazer a palestra. E como eu estava muito necessitado espiritualmente, ele não era passista da federação, disse que queria dar um passo em mim, que eu estava precisando. Ele não era passista. Aí deu, coitado, eu gostei. Aí ele me chamou. Meu filho, olha, eu sou presidente lá de Jesus, lá perto da Madalena.
apareça lá. Eu apareci para nunca mais sair. Porque, logicamente, que a federação tem um trabalho muito bonito, muito bem organizado, mas é uma casa muito grande. Então, no caso de Jesus lá, como uma casa menor, aí você tem mais contato, fica mais aconchegado, mas eu devo muito à Federação Espírita Pernambucana e a seu Gomes Vicente, que me ajudou muito. Então, dali eu comprei, para você ter ideia, logo quando eu me integrei, a primeira coisa que eu fiz foi comprar a codificação toda. Quer dizer, como se tivesse já alguma coisa, que eu tivesse já alguma noção, e daí vamos prosseguir na tarefa. Pois é, meu amigo, a vida tem esses momentos decisivos, né? Meu amigo, que maravilha. Mostra o livro aí de novo, Silvio. Quem quiser, o Wesley Caldeira, né? Deus antes de Jesus e depois de Jesus, né? E com selo da FEB, né? Da federação, que normalmente botam a publicação é muito criteriosa, né? Muito. E fica aqui um abraço, apesar de não ter grau de parentesco algum, né? Um abraço para minha querida amiga, amiga do Silvio também, Fátima Caldeira, né? Esposa do nosso querido Edson Caldeira, ex-presidente da Federação Espírita Pernambucana, hoje nos planos espirituais. Né? Silvio, meu amigo, a prece é contigo. Então vamos pedir a Deus que nos abençoe, nos proteja hoje e sempre, e que nos conceda sempre a condição de cada vez mais, nos aprimorarmos como pessoas e como espíritos imortais. Que assim seja. Bem, pessoal, próxima quarta-feira, às 20 horas, estaremos aqui novamente, eu e Silvio Mariano. Eu quero dedicar esse programa à minha mãe, Eva Tavares, que se encontra no plano espiritual, e meu amigo Coroinha, um abraço, Silvio Mariano, ex-padre, um abraço, grande espírito hoje em dia. Melhorou muito. Abração, Silvio. Mas aqui eu lembro que